O mês de fevereiro traz o Dia Mundial das Doenças Raras. Quais são e por que elas são chamadas assim? A Organização Mundial de Saúde considera como raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. E a gente convidou a geneticista Paula Cristina Faria, que está aqui com a gente hoje, justamente porque é importante conversar sobre elas. Obrigada, viu, Paula? Eu que agradeço. Muito bom te receber. Obrigada. O que é uma doença rara? Então, como você disse, o conceito é esse, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Uma doença ela é considerada rara quando ela atinge até 65 a cada grupo de 100 mil pessoas. Isso significa aproximadamente 1 ou 2 afetados a cada grupo de 2 mil. Cerca de 80% dessas doenças são de origem genética, né? Existem outras causas, como, por exemplo, exposição a algum fator ambiental, algum tipo de agente infeccioso, bactérias, vírus, algum problema imunológico, algumas são de origem autoimune. Então, a maioria delas também se manifesta na primeira infância, de 0 a 5 anos, mas são mais de 7 mil doenças raras descritas atualmente. 7 mil, é muito, né? É muita coisa. E aí, você falou que são detectadas na infância, aparecem ali na infância, por isso a importância do teste do pezinho, que inclusive foi ampliado justamente para facilitar esse diagnóstico, o encaminhamento para o tratamento e para que os pais também tenham um pouco mais de segurança. Sim, é importante a gente dizer também que assim, a gente fala raro, às vezes assim, raro de encontrar, mas se a gente for falar dessas pessoas, são 300 milhões de pessoas convivendo com uma doença rara alguma doença dessas 7 mil, né, no mundo, só no Brasil 13 milhões. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito, no caso das doenças genéticas, para entender se foi alguma anomalia que aconteceu ali durante a formação do embrião ou se foi algo herdado dos pais, né, para que a gente possa fazer o trabalho de aconselhamento genético. E aí a gente tem os exames de triagem, que podem ser feitos antes mesmo do nascimento, né? Exames importantes como o acompanhamento pré-natal, o ultrassom, que pode detectar a translucência nucal, o ultrassom morfológico. Depois do nascimento, o exame clínico, o teste do pezinho, né? Em Minas Gerais, até pouco tempo, eram 6 doenças detectadas, triadas, hoje são 15, né? Um avanço muito grande. Mas existem os testes moleculares, genéticos também, a gente pode investigar perdas ou ganhos nos cromossomos, que são as estruturas onde o nosso material genético se organiza. E a gente pode pesquisar também, através do sequenciamento genético, pequenas alterações, trocas simples ali na sequência do nosso DNA, que pode representar uma chance aí de uma síndrome rara. E é importante a gente saber de tudo isso, porque os desafios são muito grandes para fazer com que a sociedade entenda, né, que políticas públicas venham, porque na maioria das vezes, né, eu vou usar a palavra tratamento, me corrija se eu estiver errada, tá, Paula? É tudo muito caro, medicações muito caras, é preciso uma dedicação, né, é preciso trabalho de fisioterapia. É essa a realidade? Sim, a maioria dessas doenças são doenças crônicas, progressivas, debilitantes, que afetam muito a qualidade de vida desses pacientes. Então, no caso das doenças genéticas, são doenças que não têm cura, mas muitas delas têm tratamento. Algumas, como por exemplo a atrofia muscular espinhal, dispõem de tratamento disponibilizado pelo SUS. Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito de forma correta, precocemente, para que esse paciente receba os estímulos ou a medicação, né, se for o caso, o quanto antes. Isso pode representar um ganho muito significativo no prognóstico dessa doença, na qualidade de vida do paciente. E os pais também que vão precisar, né? A gente fala de doenças raras e os pais precisam, a família de uma forma geral, também precisa desse apoio, dessa atenção, que também é um desafio no Brasil e no mundo? Sim, o desconhecimento é muito grande. Muito. Né? Então, a partir do momento de um diagnóstico, a gente tem uma estimativa que, em alguns casos, pode levar uma década o diagnóstico. Nossa. Então, a família passa por muitos médicos, muitas especialidades, muitos exames, sem entender ainda o que está acontecendo. Então, por isso que é muito importante esse mês de fevereiro, que é o mês de conscientização, né? O dia 29, que é hoje, que é hoje, é né? o último dia do mês de fevereiro,
a gente considera como o dia de conscientização sobre as doenças raras, isso não só no Brasil, no mundo todo. Então, a gente faz uma campanha importante para trazer luz para essa causa, para sensibilizar a população, para incentivar a criação de políticas públicas, né, que atendam essas famílias, que atendam esses pacientes, para incentivar o investimento na pesquisa. Exato. Né? Aí Você eu falo por mim, pesquisa, né? Que é tão importante para a gente entender melhor as causas dessas doenças, talvez criar metodologias mais eficazes de diagnóstico, né, mais acessíveis, tratamento, tudo isso é muito importante. Esse canal, esse espaço que você nos dá, né? Eu não tenho uma doença rara, Mônica. Você não tem, mas aqui nós duas hoje estamos representando quantas pessoas? Exatamente. E isso é muito importante. A gente precisa trazer luz, a gente precisa conversar, porque afinal de contas ninguém apoia e nem se engaja numa causa que não conhece. Exatamente. Conhece, então. E é isso que você falou, é isso que nós aqui estamos sendo, né? E você também pode ser uma ponte para poder conscientizar mais. Existe algum site oficial que as pessoas possam saber mais da campanha, Paula? Olha, essa campanha é uma campanha mundial. Existe uma organização que é o Rare Disease Day, .org, se não me falha a memória. Mas a gente tem algumas instituições do país que fazem esse trabalho de conscientização, institutos que prestam assistência aos pacientes, como, por exemplo, o Instituto Viva Íris, aqui da cidade. Exatamente. Eu sei que você conhece. A gente participa com a Liga de Genética Médica, né, que eu tenho orgulho de coordenar, junto com a Aline, nessa campanha de conscientização. Não sei se o público viu, mas essa semana tem vários prédios públicos, praças iluminadas com as cores, que são cores diversas para representar a diversidade mesmo, inclusive o prédio da reitoria da UFO, né? Iluminado com cores diversas para trazer luz para essa causa. E obrigada por trazer luz aqui para a gente, a Paula Cristina Faria, que é geneticista, e eu vou pedir ao pessoal do Transmídia para colocar todos esses caminhos, tá? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu tenho